can do anything. You can do anything if you believe. If you believe. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Fernanda Veronese. Sou filha da Kelly e do Aldemir. Sou mãe da Lavínia e da Alicia. Sou esposa do Júnior. E eu tenho um pet chamado Sebastian. Sou bailarina, professora e pesquisadora de dança. Comecei a dançar com 3 anos de idade, bem totoquinha. E fui dançando e nunca parei. Só parei mesmo assim de dançar em alguns determinados momentos, mas de estar envolvida lá com a dança de alguma forma, acho que eu nunca tive esse momento. Então, vamos lá. Comecei a dançar de pequenininha. Com 11 anos eu comecei a dançar na igreja. Eu amava porque eu tinha espaço para montar coreografias e eu descobri que eu amava montar coreografias e que eu era muito criativa, que era algo muito natural meu. E aí eu falei, quando eu crescer, eu quero ser coreógrafa. E fui seguindo meus estudos, cheguei a fazer faculdade de dança, me especializei em balé clássico, dança contemporânea. E por volta dos 20 e poucos anos, eu entrei de cabeça no mundo da dança na igreja. O que me deixava indignada, porque eu dançava, tanto no secular quanto na igreja. Então, o que me deixava indignada era a grande diferença de qualidade na entrega. Então, era tudo. Era qualidade na pesquisa, qualidade nos figurinos, qualidade na técnica, qualidade na entrega no geral, quando acontecia uma apresentação. Isso me deixava muito indignada, mas com o tempo eu fui percebendo que era a falta de conhecimento. Então, muitas pessoas, às vezes, por mais que ao meu ponto de vista, porque eu conhecia que era uma boa entrega, então na época eu olhava aquilo como uma entrega rasa, mas aquilo às vezes era o melhor daquela pessoa, e ela só precisava de ajuda. E aí eu fui seguindo e fui observando mais uma coisa dentro da igreja. As pessoas começam a dançar porque de alguma forma elas foram chamadas para aquilo. De alguma forma elas foram tocadas para fazer aquilo. E eu não duvido disso. Que tenha sido um chamado de Deus no espírito delas para elas executarem a linguagem da dança. Ou para adorar o Senhor, ou como forma de evangelismo, o que for. Só que chegava numa determinada época que elas desistiam. Às vezes elas até continuavam no ministério, mas elas desistiam de se aperfeiçoar. Elas se acomodavam. E isso era muito rápido, era questão de, às vezes, menos de 1 ano. Mas como assim? A pessoa chegou engajada, falou, não, porque Deus me chamou, então eu quero melhorar, eu quero entregar o meu melhor. Aí do nada sumiu, não quero mais, não vou fazer, não consigo. E aí eu via que existia uma falta de prioridade. Mas por que essa falta de prioridade? Quando eu fui pesquisando, eu fui percebendo que algumas pessoas, essas pessoas que Deus chama, muitas vezes não é aquele padrão de bailarina. Então quando falo dança, balé, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Geralmente é aquela imagem clássica de uma bailarina, magrinha, novinha e tudo mais. E quando essa pessoa se olhava no espelho, não tinha nada daquilo. Não era aquilo que ela imaginava quando falava dança. Então ela desistia. Eu falei, não, calma aí. Que aí o problema não é físico. É aqui. A partir do momento que ela trabalhar aqui, ela vai conseguir levar para o físico. Só que existe algo especial de cada um, que é a identidade. Cada um foi chamado para a dança com um propósito muito específico e individual. Deus não tem o trabalho de criar uma pessoa só para criar mais um. Criei mais um. Criei mais uma mulher, criei mais um homem, criei mais uma pessoa. Ele tem o trabalho de criar com um propósito muito específico. Aí eu pensei, essa pessoa vai ter que descobrir qual é o propósito dela dentro da dança. Então, quando eu comecei a escola, era com esse propósito. Embora fosse
crianças, adultos, eles entenderem qual é o propósito deles para querer, de fato, executar essa arte. Então, aqui nós trabalhamos com as técnicas de dança, nós trabalhamos com anatomia, nós trabalhamos com a história da dança dentro da igreja, que é uma pesquisa que está em continuidade, porque se você colocar história da dança na igreja, você vai achar, né? Hoje já acha na internet informações, mas ainda é raso. Você precisa se aprofundar mais. Então é isso que eu faço e às vezes junto com alguns alunos. E nós trabalhamos também o autoconhecimento, para que você entenda como é o seu corpo, como é a sua alma, porque muitas vezes você se comporta ou desiste, e como é que Deus te chamou para aquilo. Então nós trabalhamos a identidade também. Eu vou falar também o que eu mais gosto na dança. O que eu mais gosto na dança é o como eu consigo usar ela para tocar pessoas. Eu sei que quando eu uso a dança, eu tenho o poder de tocar tanto para o bem quanto para o mal. E quando eu ensino, essa responsabilidade aumenta, porque eu posso ou salvar um sonho ou destruir um sonho. E muitas vezes eu não tenho só um sonho. Às vezes é uma pessoa com alguns sonhos em cima da dança. Então eu tenho esse poder nas minhas mãos. Então eu tenho que ter muita cautela, muita responsabilidade, como eu vou falar com os meus alunos, como eu vou corrigi-los, para que eu possa fazer esse sonho florescer e não morrer. Então, isso é o que mais me encanta na dança. O fato de eu conseguir tocar as pessoas e de eu conseguir, muitas vezes, realizar sonhos. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. E o que eu acho mais legal de usar esses poderes é nos espetáculos. O nosso vai ser dia 5 de outubro, no Teatro Aramaçã, às 15 horas da tarde. E calma que não tem venda de ingressos ainda. Eu vou postando aqui, né, os resuminhos de como tem sido os meses no desenvolvimento. Mas é isso que eu gosto, porque com o espetáculo eu trabalho com os alunos. Eu percebo que eu sou a primeira pessoa a ser tocada, a primeira pessoa a ser moldada. Depois são os alunos. E quando eles trazem ideias, é algo que eu amo quando os alunos trazem ideias. Quando eles pedem para fazer algo, ou quando eles jogam ideia, porque eu sou uma cabeça só pensando. Quando outras pessoas abraçam a proposta, são mais cabeças pensando. Então fica muito melhor, muito mais grandioso, com muito mais qualidade. E o espetáculo, ele tem sido isso. Meu desafio é fazer cada vez melhor, cada vez maior, cada vez com mais qualidade técnica, com mais criatividade. Então, eu me puxo muito. Eu não gosto de copiar nada. Então, eu começo os roteiros do zero. Eu gosto de que seja algo que nós estamos vivenciando aqui todos juntos. Então, você está convidado para conhecer a nossa escola, o nosso espaço e assistir o nosso espetáculo.